Tarde a todos e todas. Eu queria agradecer a presença de vocês hoje aqui. Essa é a terceira reunião dos Estados Gerais da Cultura. A gente vem crescendo, vem se organizando. Já temos página no Facebook, no Instagram, Twitter, YouTube. O movimento vem ganhando força e estão entrando pessoas das mais diversas regiões do país e das mais diversas pegadas artístico-culturais. Esse é um movimento plural, apartidário, unitário e abarcativo em defesa da arte, da ciência, da cultura, da educação, na construção de um estado de bem-estar social. Então, a nossa doutrina é a doutrina da segurança emocional e estamos criando hoje a Escola Superior de Paz, cujo reitor é nosso amigo querido e grande agitador cultural, Célio Turino. Ele vai falar daqui a pouquinho para nós, vai fazer a fala dele, e aí a gente vai poder dirigir perguntas a ele e vai poder... a Janine, que está secretariando a reunião, pede que as pessoas se inscrevam por chat para ela poder ter uma sequência lógica. Então, nós vamos abrir a reunião com a Kátia Teixeira cantando para a gente, e aí depois a gente dá sequência. Muito obrigado a todos. Uma alegria, uma alegria. Tava dormindo, Angoma me chamou. Tava dormindo, o Silvio me chamou. Disse, levanta, povo, o cativeiro já acabou. Disse, levanta, povo, cativeiro já acabou. Agora que eu quero ver esse coro de gente é pra queimar. E alumiou toda a terra e mar. E alumiou toda a terra e mar. Eu vi Fortaleza abalar. Eu vi Fortaleza abalar. Agora que eu quero ver esse coro de gente é pra queimar. Agora que eu quero ver esse coro de gente é pra queimar. Vou pedir pra São João, Cosme e Damião, pra nos ajudar. Vou pedir pra São João, Cosme e Damião, pra nos ajudar. Quero um apito de engenho de flores, chamando pra trabalhar. Quero um apito de engenho de flores, chamando pra trabalhar. E alumiou toda a terra e mar. E alumiou toda a terra e mar. Eu vi Fortaleza abalar. Eu vi Fortaleza abalar. Agora que eu quero ver esse coro de gente é pra queimar. Agora que eu quero ver esse coro de gente é pra queimar. Vamos chegando. Beleza. Vamos reunindo. Alegria. Beleza, Kátia, muito obrigado. Muito obrigado. Bem-vindo ao nosso grupo. E outras vezes faça a abertura também, Silvio. E nós temos uma rede grande aí, tem alguns parceiros aqui do Dandô, do Circuito de Música Décio Marques, fazem parte da nossa rede, que estão aqui presentes também. E outros cantadores, outras cantadeiras, tenho certeza também que todos terão uma alegria imensa de participar cantando aqui. E contem comigo para tudo. Para tudo, estamos juntos. Estamos juntos, Kátia, muito obrigado. Gente, eu vou passar a palavra, então, para o Tornag ler o manifesto de abertura hoje.
Tornag, por favor. Senhor, o manifesto começa com uma epígrafe de Gessé de Souza. Pede: quero viver num mundo onde a política volte a mandar e não o mercado financeiro. E diz Silvio Tendler: somos utopistas. Combateremos nossos inimigos internos usando as armas do afeto e do amor para reconstruir um mundo de bem-estar social, sem fome e miséria, habitações saudáveis, arejadas, com água pura e rede de esgoto, alimentação boa, educação de qualidade para todos, com escolas laicas e gratuitas, excelência na atenção à saúde, transporte público confortável e eficiente, bibliotecas, cineclubes, teatros, todas as expressões das artes para promover a inclusão social. Não pedimos muito, defendemos sem trégua uma vida de qualidade para todos. Nosso movimento é movido em direção a um futuro onde a esperança seja para todos. Contra a concentração de fortuna para poucos, na luta pela justiça social. Falou Silvio Tendler, em nome e apoiado e mexido pela turma que forma esse movimento aí. Bom, gente, vamos começar, então. Esse movimento ele é abarcativo, esse manifesto é uma síntese e tem também na nossa sociedade futura, na nossa utopia, que é uma utopia global. Ela é um pouco diferente da utopia do Tomás Moros, porque o Tomás Moros previu uma vida de qualidade perfeita numa ilha. Mas a utopia do Tomás Moros previa a possibilidade de guerra com os vizinhos e de escravidão. A nossa utopia é inclusiva, não tem guerra com ninguém, paz pelo mundo inteiro, e por isso nós convidamos o Célio Turino para organizar a Escola Social de Paz, para criar e dar conteúdo a essa doutrina nossa pacifista e de uma sociedade melhor para todos. Eu queria, antes de passar a palavra para ele, dizer que ontem o Rui Guerra, hoje está fazendo 89 anos, então vamos homenagear esse bravo guerreiro e dizer que o Célio é uma pessoa, porque ele foi escolhido, porque ele tem uma formação em história, ele foi organizador dos pontos de cultura aqui no Brasil, é um grande agitador cultural. Ele, depois que saiu do governo, resolveu semear os pontos de cultura pelo mundo. Graças a ele, eu tive no encontro com o Papa Francisco, que nos recebeu numa delegação da América Latina inteira para discutir essa questão da inclusão através de políticas culturais. Então, o Célio está inserido nesse movimento global e ele vai trazer isso para nós. Eu vou passar, então, a palavra para ele e aí o Célio vai explicar melhor o que é essa inclusão e o que é esse trabalho global que ele está fazendo. Célio, com a palavra, muito obrigado por ter aceito ser nosso reitor. Obrigado, Silvio. Para mim que é uma honra estar com você e com todas as pessoas aqui. Participei do primeiro encontro. Quando você escreveu falando da ideia da Escola Superior de Paz, né? Bom, primeiro, quando você me convidar para alguma coisa, não é convite, é uma ordem, um chamado. Então, eu sempre vou aceitar, sem saber até do que se trata. Só partindo de você, estarei sempre junto. Mas, com a proposta da Escola Superior de Paz, eu fiquei
pensando sobre ela e fiquei ainda mais feliz. E quero dizer que eu assumo com muita honra e quero que a gente consiga produzir muita coisa a partir daí, né? Porque aqui no Brasil nós temos a Escola Superior de Guerra, né? E a Escola Superior de Guerra criou a doutrina da segurança nacional, identificando o inimigo muito claramente, né? Que é o inimigo interno, que é o povo brasileiro como inimigo. Que tragédia, né? Nós temos o corpo militar de uma nação que tem por doutrina considerar o povo que o sustenta como seu principal inimigo. É assim que tem sido. Tanto que hoje nós vemos essas cenas humilhantes, não é? De comandantes militares brasileiros batendo continência à bandeira de uma potência estrangeira. Teve até aquele momento em que, há um tempo atrás, um comandante militar foi apresentando seus subcomandantes para o Donald Trump e ele falava de forma até jocosa, né? Levante-se, você de tal país. Ah, quem o sustenta é o governo de tal país. Levante-se esse, que não recordo o nome, nem é necessário, porque vão todos para o esquecimento, né? Levante esse, que é o militar brasileiro, e ele está aos nossos serviços, ele está aos meus serviços, aos meus, inclusive. Ele disse, né? Pago com o dinheiro do governo do Brasil, é o Brasil que está pagando. E aí o militar bate continência ao chefe supremo, que é o Donald Trump, né? Quando eu vi aquela cena, eu lembrei do, dos numerais. Os numerais eram os bárbaros, quando dominados pelos romanos, e que faziam parte da tropa de frente dos exércitos romanos como tropas de ocupação, né? E eram tão desconsiderados pelos próprios romanos que eles levavam o nome de numerais. Era assim que denominavam esses bárbaros romanizados, nem totalmente romanizados. Eram soldados de países, de lugares conquistados pelos romanos e que estavam ao serviço dos romanos contra os seus próprios povos. Eu vi aquela cena e percebi algo semelhante, ou melhor, idêntico, né? E que é muito bem pago também, né? Os numerais, eles recebiam terras que eram roubadas dos seus próprios povos, né? Aqui também é a mesma coisa, tem um almirante aí que é subalmirante da Quarta Frota, também brasileiro, né? Coloca um filho ganhando salário de 10 mil na empresa de televisão do governo, coloca mais não sei o quê. No começo desse ano, eles conseguiram também superar o teto em remuneração, né? Agora, os militares eles podem receber mais que R$ 39.700 como salário, são diversos. Aí surge um cargo no INSS, ou uma possibilidade de ter uma boquinha no INSS, e colocam lá alguns milhares para trabalhar, em escolas também, e em todos os lugares, tanto que a maior ocupação de cargos militares no governo civil, maior inclusive que no período da ditadura militar, ela está acontecendo nesse momento. Tudo isso é resultado da doutrina de segurança nacional, que tem por inimigo o povo brasileiro, que define, isso está escrito, e que foi gestada na Escola Superior de Guerra, mantida pelo povo brasileiro. Então, construirmos uma escola superior de paz é algo muito significativo, e a gente vai ter que espelhar isso. Quando o Silvio me convidou, ele falou para eu falar sobre um livro, né, que eu escrevi, que já está esgotado, mas sai agora também, que é esse aqui, é Cultura a Unir os Povos, que eu fui percorrendo a América Latina. Silvana, minha companheira que organizou isso, que faz 10 anos que eu passo boa parte da minha vida entre favelas e aldeias indígenas ou comunidades rurais pela América Latina, do México até a terra Mapuche, né? E
E quando nós estivemos nesse encontro com o Papa Francisco, depois posso falar rapidamente sobre isso, mas um dos acordos ali firmado era para que eu escrevesse esse livro, mostrando essas experiências dos pontos de cultura na América Latina. E para tratar sobre a identidade entre o conceito da cultura viva e da cultura do encontro, que é um conceito que o Papa Francisco usa muito bem e que, em algum momento, vale a gente falar sobre isso também. Mas falar sobre um livro seria muito vasto, não cabe. Inclusive, fazendo uma pequena propaganda, sai a segunda edição agora, sai uma nova edição, agora pelo SESC, já deveria ter saído até. Aí, quem tiver interesse, sai com o título Por Todos os Caminhos, Pontos de Cultura na América Latina. Mas eu comecei o livro contando histórias dos Totonaca, no estado de Veracruz. O povo Totonaca foram os primeiros com quem Cortés se encontrou, né? Os Totonaca, ao sentido do dom, ele é muito forte. A pessoa que não encontra o seu dom, ela não encontra a sua própria felicidade. Então, aí, a partir dessa conversa com os Totonaca, eu falo sobre educação, com povos originários, depois também fui para uma comunidade hippie, e de defensores dos direitos da natureza, no deserto de Morelos, também passando pela Guatemala, e lá eu conheci a história dos caibiles, né? Os caibiles são pessoas formadas, foi um experimento do governo norte-americano para formar máquinas de guerra, pessoas preparadas para os maiores horrores. Até a história do Rambo, depois eu vim a saber, o Rambo, primeiro, ele é baseado exatamente nesse experimento dos caibiles, né? Aí fui para Belize também, discutindo como que é a relação do povo depois de uma guerra civil e como que é o processo de reconciliação. Tive a oportunidade de caminhar por rios secos em El Salvador, fruto da devastação por Napalm, que os Estados Unidos fizeram lá nos anos 80. Assim, não foi no Vietnã que houve os últimos ataques de Napalm em guerra, foi em El Salvador. Gastaram mais de 6 bilhões de dólares com a guerra civil naquele país bem pequenininho, menos de 30 mil quilômetros quadrados, né, 6 milhões de habitantes, né? Imagine o que despejaram de bombas de ar, de pesticidas sobre aquela gente toda, né? Aí fui percorrendo, contando histórias de Medellín também. Medellín é uma cidade que se regenera pela cultura, né? Antes a cidade do Pablo Escobar, a cidade com o maior índice de homicídios no planeta, 382 por 100 mil, no Brasil são 30 hoje em dia, e conseguiu vencer isso exatamente por ações em torno da cultura e também percorri histórias ali do Peru, da Bolívia, do Chile, dos Mapuche, e atravessando os Andes, aí eu chego numa que eu vou contar, porque não caberia contar o conjunto dessas histórias numa fala, ficaria desgastante. Passando os Andes, bem do lado de Santiago, né, na mesma linha, mas levando muito tempo para percorrer, para subir os Andes e descer, está a cidade de Mendoza, né? Mendoza, quem gosta de vinhos, né? São os melhores vinhos argentinos são produzidos lá, também azeites, né? Ela fica aos pés dos Andes. Mendoza é como se fosse um deserto, um oásis, né? Um oásis no meio do deserto, numa região seca. E ela é um grande oásis porque os povos originários que habitavam aquele lugar, os Huares, eles desenvolveram um sistema muito, muito interessante de irrigação, que são as acequias. Acequias são canaletas que são feitas na altura das raízes das árvores, e elas permitem com que a água seja distribuída por essas canaletas por quilômetros adiante, irrigando árvores, irrigando
plantações, né? Em Mendoza são mais de 500 quilômetros de acequias. Então, a cidade ela é toda verde, ela é muito bonita, e isso é há séculos, né? Em função dessa tecnologia aí milenar, né? Das acequias. É toda coberta por álamos, árvores frondosas, né? E tem ali os vinhedos. E eu fui em busca de um trabalho de uma artista, em um trabalho comunitário ali numa cidade vizinha a Mendoza, Chácaras de Coria, né? Que é uma área de vinhedos, né? E ao procurar essa área, passando pela cidade, eu me defrontei num bairro muito arborizado, muito bonitinho, com as casas todas bem arrumadas, chamado Casa Grande. E chamou a minha atenção o nome das ruas da Casa Grande, né? Amizade, solidariedade, compaixão, amor, né? Achei interessante aquilo naquele lugar. Aí eu vi que a razão do nome do bairro ser Casa Grande era essa Casa Grande aqui. Eu sou péssimo, eu sei nem pôr os vídeos. Vocês estão vendo? Tá dando para ver? Aqui é o portal da Casa Grande, né? Aí só que a casa ela estava abandonada, fechada, e eu queria entender um pouco o que tinha se passado naquele lugar, né? De quem havia sido aquela casa. Ela tinha sido uma casa de um velho senhor, um vinicultor de origem italiana, o, o Vicente Ceruti, né? Um homem, era uma família ilustrada, em torno deles tinha uma vinícola, tinha uma finca, né? Uma propriedade de tamanho médio, em que produziam uvas, e a esposa dele era muito culta, eles tinham uma biblioteca, franqueavam a biblioteca para o povo do lugar, e também faziam muitas festas comunitárias, e tinham aquela vinícola, até que, vou dar a data para vocês, até que em 12 de janeiro de 1977, numa certa madrugada, chegam os homens e aprisionam o velho Ceruti, também o irmão dele, e os levam presos, né? Por que seria? Não eram pessoas que se envolviam diretamente com política, eram pessoas ilustradas, até defendiam ideias democráticas, a esposa até era mais avançada, defendia ideias do socialismo, de uma forma mais geral, mas nunca se envolveram com política. Eles foram sequestrados porque aquela finca ela era muito valiosa, e o Macera, que era um dos membros do Triunvirato, que governou a Argentina logo após a ditadura, queria aquela terra para fazer um condomínio. E aí eles foram levados para a Escola da Armada, em Buenos Aires, né, a 1.000 quilômetros de Mendoza, e torturados, e colocados em pau de arara, e um ameaçava um irmão, e o outro ameaçavam a família, até que eles assinaram a transferência daquela propriedade para prepostos dos Macera, e isso acabou sendo legalizado pelos juízes de Mendoza, e assim foi. Depois que eles assinaram, eles foram colocados num avião e jogados no Rio da Prata. E não mais se soube deles. A família também se dispersou pelo mundo, alguns foram morar no México, outros na Europa. Uma das netas até escreveu um livro, A Casa Roubada, e essa é a história que eu vi lá, né? O que chamou a minha atenção para falar sobre isso para vocês hoje é que a gente precisa confrontar essa gente dessas escolas superiores de guerra, confrontar essa gente que distorce as histórias e que agem de maneira absolutamente insultosa, né? Além de toda a violência de aprisionarem o velho Ceruti, de roubarem a sua casa, a sua propriedade, de vilipendiarem a sua história, a sua vida, eles tiveram o atrevimento de batizar todas aquelas ruas
de amor, solidariedade, compaixão, assim fizeram. Nós, lamentavelmente, deixamos de lado essa disputa narrativa por vezes. Somos muito condescendentes, né? Somos absolutamente condescendentes. Então, é necessário tratarmos de uma outra forma. Daí eu assumo com muita honra a função de reitor da Escola Superior de Paz, aqui de casa, e me coloco no desafio e vou convidar todos e todas a se colocarem no desafio a irmos espelhando essas histórias todas de cada um desses lugares e colocando essa gente no devido lugar e estabelecendo um diálogo com o povo brasileiro. Por exemplo, o orçamento militar em 2016, ele foi de 82 bilhões e 200 milhões de reais em 2016. Em 2020, ele chegou a 114 bilhões e 600 milhões de reais. Isso representa uma elevação no teto de gastos, digamos assim, na linguagem deles, de 40% no orçamento da defesa. Mas o que a gente vê no discurso sobre corte em gastos e a necessidade do teto de gastos, ela se dá no orçamento da educação, no orçamento da saúde, ela se dá nos direitos sociais e trabalhistas. Eu, pelo menos, tentei, nesses dias depois do convite que eu recebi do Silvio, tentei encontrar alguma notícia falando sobre essa elevação de 40% nos gastos militares do país, e não encontrei. Vi uma matériazinha. Na televisão, nada. Também descobri o seguinte, em 2018, o custo militar do Brasil era equivalente a 1,5% do PIB, quando já estava se elevando. E chegou a 1,8% do PIB agora. Aí eu descubro um discurso do ministro das Forças Armadas, né? Não é correto chamar de defesa, é das Forças Armadas, dizendo que a meta é um orçamento de 2% do PIB para as Forças Armadas a partir do ano que vem. Isso vai significar que eles vão subir o orçamento entre 140 e 150 bilhões de reais. Daí eu fiz uma conta sobre uma experiência que a gente teve lá no Vaticano, e é um convênio que nós assinamos, que aí a gente criou aqui, eu com a Silvana, temos o Instituto Casa Comum, e a partir de uma série de experiências com os pontos de cultura pela América Latina, o Papa Francisco, desde 2015, tem nos convidado para encontros e trabalhos comuns, né? E um deles até foi na ocasião que o Silvio foi lá para o Vaticano, foi quando eu apresentei a proposta dos agentes jovens da comunidade. E aí eu já vou para finalizar e a gente entrar no debate. O que seriam os agentes jovens da comunidade? O mundo considera absolutamente normal e natural, à exceção da Costa Rica, que é o país com o povo mais corajoso do mundo, porque desde 1947 eles decidiram viver sem forças armadas e aplicar 40% do orçamento da nação em educação e 5% em cultura. Depois, com as reformas neoliberais, caiu um tanto, mas por algumas décadas foi assim, nos anos 50, 60. Mas em todos os outros países, se considera natural que o jovem seja deslocado da sua atividade social para ter um treinamento, uma capacitação militar para a guerra. E aí, durante um ano, ele recebe um soldo, né, para se preparar dentro da disciplina militar, como recruta. Por que não propomos uma mudança, uma alteração? O mundo, em 2014, gastou 1,8 trilhão de dólares, mais ou menos o equivalente ao PIB do Brasil, né? 1,8 trilhão, não bilhão, trilhão, em orçamento militar no planeta. Um quarto disso são despesas dos Estados Unidos, depois da Arábia Saudita, mas, enfim, esse é o total. Se 1,5% desse orçamento militar fosse destinado para uma cultura de paz,
nós teríamos 27 bilhões de dólares. Isso permitiria assegurar um soldo de $100 por mês para 10 milhões de jovens no mundo, tendo capacitação em torno da cultura comunitária e de paz. Em que lugares? Nós definimos no projeto como pontos de encontro. É um conceito mais alargado da ideia de ponto de cultura. Esses pontos de encontro seriam entre organizações comunitárias, que receberiam em torno de 50 jovens, e durante um ano esses jovens teriam capacitação para resolver problemas de ambiente, de cultura, de tecnologia. Não sei se vocês viram aquele filme O Menino que Descobriu o Vento, na Netflix, lá no Malau, um belíssimo filme. Imagina aquele menino, se ele pudesse receber $100 por mês, e junto com ele mais outros 49 meninos, indo naquela área que era de despejo de lixo tecnológico que vinha da Europa, colocar lá naquele país no interior da África, e se ele pudesse ter uma capacitação, quanto mais coisa ele não criaria. A ideia é basicamente essa. Para quem viu o filme, quem não viu, deve procurar lá na Netflix, que é um filme muito bonito, vale a pena assistir. Vejam só, com 1,5% do orçamento militar do planeta, a gente conseguiria garantir 10 milhões de agentes jovens da comunidade, informação em 200 mil pontos de encontro, que seriam organizações comunitárias espalhadas pelo mundo. Imagine isso em 20 anos, 200 milhões de pessoas. Então, por quê? Porque é necessário que o quantitativo ele precisa também ter uma força e um volume quantitativo para que a transformação aconteça, e o quantitativo ele se transforme em qualitativo. Né? Pois bem, aí para hoje, eu resolvi fazer umas continhas assim simples. E se a gente pegasse 10% do orçamento militar do Brasil, que hoje está em 114 bilhões de reais e 600 milhões, e com 10% disso, a gente teria 11 bilhões 460 milhões, 11 bilhões 460 milhões, estou parecendo Ciro Gomes, né, no Adnet Faker, dos números, mas eu paro por aqui dos números. Mas, enfim, nós poderíamos assegurar uma bolsa de R$ 400 por mês para 1.600.000 jovens em 32 mil pontos de encontro no Brasil. O que vocês acham de a gente levar adiante uma proposta como essa? Como a primeira proposta de construção de um conceito, de uma política pública inversa a essa cultura perversa, cheia de horrores, que tem destruído essa nossa nação, que é marcada pelo genocídio, dos indígenas, pelo holocausto dos povos africanos, pelos maltratos aos caboclos, aos caiçaras, aos mestiços, aos mamelucos, aos imigrantes, aos operários, aos pobres, pelo desprezo ao nosso povo. Poderia ser uma primeira campanha. E assim, isso na minha opinião, e assim, o papel dessa nossa Escola Superior de Paz deveria ser esse. Toda hora que eles vierem com esses horrores, esses cinismos, nós vamos responder de uma outra forma. Como essa decisão agora da Polícia Federal, nessa semana, de liberar 4 armas por residência. Isso é uma loucura. Eles estão preparando o Brasil para uma guerra civil. E aqui não é retórico, não. Isso é a Polícia Federal do Brasil. Vergonha nacional. Como também essas Forças Armadas, que custam 114 bilhões, custaram esse ano, porque o objetivo deles é chegar a 2% do PIB, como eu disse, será 140, 150 bilhões, né? Elas não protegem as nossas fronteiras. Então, para que servem? Por que não vamos assumir uma posição de maior coragem aqui no Brasil, como a do povo da Costa Rica, e dizer que nós podemos viver sem forças armadas? E aí transformamos em uma guarda de fronteira, mas que faça guarda de fronteira e não permita que o tráfico de drogas, o tráfico de armas aconteça de forma tranquila, né? Porque é o que acontece. Eu lembro quando aquele general Chilique, porque ele vive dando chilique, é um conselheiro lá do Bolsonaro, Heleno,
que foi também chefe das Forças Armadas e chefe do Exército na Amazônia, era a época que o Fernandinho Beiramar mais atravessava a Colômbia, né? Mas, é claro, ele, como ministro da Segurança Nacional, o que ele fez? Ele não conseguiu nem controlar o tráfico de armas de cocaína em avião presidencial, como foi naquele caso da prisão do sargento de Sevilha, e até hoje nós não temos retorno sobre isso. Quem permitiu que aqueles 39 quilos de cocaína entrassem naquele avião? Ele tem que passar por uma esteira de raio-x, por que não passou? Há vídeo filmando as entradas, por que não foram divulgados? Quem fez a rota totalmente incomum de parada na cidade de Sevilha, que é a porta do tráfico de drogas na Espanha? Foi alguém do governo. Como também, e aí finalizando, que história é essa? De nós considerarmos que são patriotas, militares, que agem como os numerais nos tempos dos romanos, que eram aqueles bárbaros que se colocavam como inimigos do seu próprio povo. As Forças Armadas do Brasil, elas têm que ser chamadas de numerais, porque são subservientes, são traidores da pátria, batem continência a uma potência estrangeira que nos escraviza, não defendem a nossa nação. Entregaram a Embraer, que custou décadas de esforço tecnológico e de recursos do povo brasileiro. Eles são tão mesquinhos que eles pegam esse dinheiro, nem investem em tecnologia, não. Eles poderiam, sobraria até nesse orçamento militar, porque até encampar a Embraer. Não fazem isso. Jogam tudo para si. E cada vez mais para si. A Escola Superior de Paz, ela terá um outro sentido. Ela vai jogar para o nosso povo, porque o nosso povo, apesar de ter tantas feiuras, apesar de o nosso povo cometer tantas atrocidades contra ele mesmo, o nosso povo também tem muitas belezuras, o nosso povo também tem muita inventividade, muita criatividade, e esse é o papel de uma Escola Superior de Paz, potencializar as belezas, potencializar as virtudes do povo. Essa é uma frase até de um psicanalista social, Martim Baró, Jesus Martim Baró, de El Salvador, que foi morto também em um massacre. No meu livro eu conto um pouco a história dele também. Isso em 1989, na Guerra Civil de El Salvador. Ele sabiamente dizia, há que potencializar as virtudes do povo. A Escola Superior de Paz tem que existir para potencializar as virtudes do povo, para que esse povo algum dia deixe de ser dominado, de ser escravizado por essa gente que se coloca como numerais, batendo continências para aqueles que oprimem o seu próprio povo, a sua própria gente. Então, esse era o que eu tinha para dizer hoje. Obrigado e vamos aí, vamos todos juntos nessa nossa Escola Superior de Paz. Eu queria agradecer a palestra do Célio, a posse dele, que ele foi entronizado no cargo de da nossa Escola Superior de Paz. Queria já dar uma informação do mundo que nós estamos vivendo. Hoje, um jornalista perguntou ao presidente da República o que ele tinha que dizer sobre as transferências de dinheiro do Fabrício Queiroz para o filho dele, e o presidente da República respondeu educadamente que gostaria de encher de porrada a boca do jornalista. Essa nota eu acabo de receber agora da BI, parceira da gente nesse projeto, e é nesse mundo que a gente está vivendo. Nosso presidente da República diz para um jornalista que gostaria de encher de porrada a boca dele. E a gente inaugura a Escola Superior de Paz nesse clima, nesse país, nesse 23 de agosto de 2020. Vamos juntos. Eu acho que a Kátia podia encerrar cantando com alguma coisa para a gente se despedir, enquanto o Rubens mostra a imagem de todo mundo que está aqui. São dizeres importantes. Eu queria, antes da gente finalizar, eu queria agradecer muito
ao Célio também, ao Silvio, obviamente, a todos vocês, Vulcão, pelo convite, mas ao Célio e a toda a equipe que se envolveu, a Jandira, que se envolveram para poder preparar essa lei emergencial, porque mais do que esse dinheiro que vai ajudar aí durante 3 meses, ou até o final do ano, é uma conquista única dentro da história. A gente conseguir isso dentro do governo fascista que a gente tem, conseguir uma conquista dessa é um sopro de esperança, de mobilização, e a gente tem se envolvido muito em esclarecer o coletivo, em tentar ajudar o máximo que as pessoas entendam, a gente também tentando entender, e vai ser... Eu acho que o mais importante é pensar na questão da esperança. Kátia, agora... Quero agradecer, então, ao tempo de todos. O tempo é uma coisa tão rara, né? Nesses dias que a gente está vivendo, então. Mas deixar aqui, então, um tempo de esperança. Que as manhãs sempre amanheçam, mas as noites não se esqueçam de ser sempre enluaradas. Pouca pedra tem estrada feita para se caminhar. Pouca pedra tem estrada feita para se caminhar. Que o amor seja presente e que a dor que a gente chora, mesmo vindo de repente, não demore a ir embora. Mesmo vindo de repente, não demore a ir embora. Que o cantar seja constante, para a flor florir bastante, sem jamais querer murchar. Seja o sonho bem vivido, seja o pão bem dividido, de comer e o de sonhar. Seja o sonho bem vivido, seja o pão bem dividido, de comer e o de sonhar. Que o abraço seja forte e que a paz aponte o norte do destino a se chegar. Que o abraço seja forte e que a paz aponte o norte do destino a se chegar. Salve a nossa Escola Superior de Paz.